Boa noite aos irmãos, boa noite Mateus e Fernanda. Vamos nos colocar em pé, curvar as nossas cabeças e entrar na presença do Senhor em atitude de reverência e adoração. Querido Deus, estamos na Tua presença, Pai, neste domingo, para prestarmos culto ao Teu santo nome, Deus. Por favor, atenda os nossos pedidos, os nossos apelos, Senhor, as nossas intercessões, Deus,
e que aprendemos que o Senhor é um Deus que, apesar de todo poderoso, que nós não podemos sequer imaginar a dimensão do teu poder, o Senhor se faz presente conosco. Enviou seu Filho Jesus, Senhor, que nos traz a paz, nos reconcilia contigo, Deus, e permite que falemos com o Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos agora o acesso, porque o véu que separava não separa mais, Deus, foi rasgado pela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui presente conosco. Emanuel, Deus presente conosco. Obrigado, Deus, porque o teu sacrifício foi supremo e a tua bondade também é suprema, Deus.
Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de todos o compromisso de seguir seus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Que não saia, não largo, não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Quando for demais o fardo, aí vem descansar. Cristo sempre pronto e perto vai ajudar a quem realmente assumir diante dele de todos os compromissos de seguir seus passos fielmente até o fim. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Amém. Podemos nos assentar. Em Hebreus 10, no versículo 26, fala do perigo de viver constantemente no pecado. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno daquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pesado, muito pesado. Quem ainda não teve a graça de conhecer Jesus Cristo, tem a oportunidade de se reconciliar com Ele. Porém, aquela pessoa que é teimosa, que continua vivendo em pecado, achando que, já estou salvo, mas vive deliberadamente, isso é algo que a própria Escritura combate. Porventura pecaremos mais para que a graça seja maior? De modo nenhum. O bom fruto do Espírito será o reflexo daquilo que existe dentro de você, que é a graça desse Deus, que Ele é vingador, que Ele julgará o seu povo, que é justo juiz. Ele dá a lei, mas Ele também dá a graça. E Ele te convida
de forma amorosa a conhecer Jesus Cristo, aquele que era o próprio Deus, que foi pendurado na cruz do Calvário, para que você não seja julgado por esse Deus irado. A mensagem da cruz é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que é imprescindível para aquilo que nós nos propomos a falar. Esse Deus vingador, esse Deus de justiça, se depender de nós, não temos salvação. Mas o próprio Deus, vindo na pessoa do Filho de Cristo Jesus, Ele pagou o preço do teu pecado. E esse preço, ele pode ser pago apenas uma vez. E eu sei que todos nós somos falhos e passíveis de desagradar a Deus. Mas ame o Senhor. Abrace essa oportunidade. Louve o sangue do Cristo que foi derramado na cruz. Traga Ele todo dia. Eu ia falar todo domingo, mas todo domingo não basta. Todo dia o louvor, a glorificação, porque Ele te escolheu e Ele te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar a mensagem da cruz. Eu me
Nós temos uma missão. Fomos comissionados, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. E aconteceu, já algumas semanas, mas as repercussões da fala do presidente causaram atritos internacionais e esse tipo de colocação causa conflitos, O embaixador que estava aqui no Brasil de Israel, convidado a se retirar, chamado de volta pelo seu governo, porque foi dito uma coisa inaceitável. Agora, quão grande era a responsabilidade daquele homem de representar Israel aqui no Brasil, vice-versa, do embaixador do Brasil lá em Israel representar o Brasil também, muito importante. Mas nós somos embaixadores de um Rei Celestial, daquele Rei Todo-Poderoso, o reino de Deus, que foi o assunto hoje de manhã, um reino glorioso, grandioso, onde a palavra daquele que nós estamos representando é pura. E nós não podemos, de forma nenhuma, mudar qualquer coisa do que seja a vontade do nosso rei, do nosso presidente, daquele que governa as nossas vidas. E aqui estamos, nesse trabalho, começando, já sentimos falta de alguns irmãos e é muito importante a presença de todos que venham, adorem o Senhor e transmitam a mensagem, essa mensagem da cruz tão bonita. E sim, nós queremos ir para o nosso país celestial, nós temos saudade, mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos representar o Deus da nossa salvação.
nos preparando para a mensagem dessa noite. Uma música nova, sugestão da Bia. Infelizmente ela está com a voz ruinzinha para vir cantar, mas vamos aprendendo para cantar com a irmã nos próximos domingos, tá? Bendito o Senhor que redimiu o seu povo, Deus também da nossa salvação, já que somos herdeiros da mesma herança de Abraão pela fé. Amém? Amém. Convido o pastor Ismael que venha ministrar a palavra dessa noite. Amém. Amém. Que música, hein? Muito bonita. Essa canção sugerida pela Bia, né? Música bonita mesmo. E com muitas verdades, né? Sendo ensinadas. Nós fazemos parte de um povo especial, um povo que foi redimido, liberto pelo poder, pelo sangue do Senhor, nosso Salvador. Vamos abrir a nossa Bíblia para meditarmos, então, na palavra do Senhor, e devemos receber essa palavra como ela é de fato, como palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor. Eu já disse isso, nós não viemos aqui para ouvir uma palestra, né? Uma palestra do pastor Ismael, ou para ouvir a voz dos homens. Se não tiver a voz de Deus, a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, é vão, né? Então ouça com o coração aberto a palavra do Senhor. Números, no capítulo 27, eu vou pedir alguns textos, né, para os irmãos, e depois nós vamos nos fixar em um dos textos. Diz assim a palavra de Deus:
Números 27. Todos encontraram? Diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. Elas se prostraram à tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, dos líderes de toda a comunidade, disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Vamos orar. Senhor, dependemos do Senhor, do Teu Espírito, dependemos da Tua palavra, ó Deus, neste momento, e pedimos que o Senhor esteja falando conosco, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. História já conhecida, falamos sobre ela ontem, né? Que é o fato de que havia uma lei em Israel de que se alguém morresse, né, o pai morresse e não deixasse filho homem, aquela propriedade não iria para a filha ou para as filhas, mas iria para o tio, né, para algum parente homem mais próximo. Porém, aquelas moças, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirzá, acharam que era injusto. Consideraram injusto isso. Elas queriam a herança. Elas queriam, afinal elas ficaram no deserto todo aquele tempo também e participaram das promessas de Deus. E agora, na hora de receber o diploma, né? Na hora de receber o título de posse da propriedade, daí não, vocês não podem porque o pai de vocês morreu lá no deserto. E nós vimos que elas insistiram com Moisés. O que o Israel leu agora há pouco em Hebreus? Que se alguém rejeitar a lei de Moisés, morre, né? Sem misericórdia, apenas com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. E elas, naquele momento, quando elas quiseram e acharam que era injusto aquilo que estava acontecendo, elas correram risco de vida. Correram risco. Mas Deus, quando foi consultado por Moisés, o que Deus falou? É muito bonito isso, né? No versículo 7, as filhas de Zelofeade têm razão. Deus deu razão para elas, e aquela lei foi modificada por todas as gerações, e a partir daquele momento, as filhas teriam direito à herança. Aquelas meninas, elas transformaram uma circunstância devido à ousadia, devido a ter uma expectativa de fé, a se posicionarem. Nós falamos sobre tudo isso ontem. Mas hoje, me chamou muito a atenção a primeira coisa que elas falaram para Moisés, que está no versículo 2. Vamos ler novamente, diz assim: elas se prostraram à tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos filhos de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor. Elas não reivindicaram primeiro o que elas queriam. A primeira coisa que elas disseram foi: o nosso pai, a minha família, o meu clã não se dobrou a Coré e não se deixou levar por Coré. Nós fomos corretas, nós fomos justos, nós andamos na fidelidade do Senhor. O que elas quiseram dizer
com essa argumentação inicial. É o que nós vamos ver hoje. Por que foi a primeira coisa que elas falaram? Então nós vamos conhecer um pouquinho de Coré e por que elas quiseram deixar logo de início muito claro de que o seu pai não morreu na rebelião de Corá. Alguém se lembra da rebelião de Corá? Nós lemos lá no livro de Judas, vamos lá para Judas, um pouquinho antes do Apocalipse, né? Judas, quando o escritor Judas, irmão do Senhor, ele está falando que entraram falsos profetas e falsos mestres na igreja, ele exemplifica esses falsos mestres dizendo assim, no versículo 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Olha só, é mencionado também no Novo Testamento essa rebelião. Por quê? Porque essa rebelião de Coré, ela é muito significativa e ela se aplica a nós também hoje no Novo Testamento, os princípios que ali estão colocados. Então, as filhas de Zelofeade disseram: a gente não teve nada com aquilo que o Coré fez. E no Novo Testamento Judas falou: esses traidores da igreja, eles pereceram na rebelião de Coré. Quem será que é este Coré? A gente precisa conhecer o Coré para entender aquilo que Deus não gosta, e por certo aquelas meninas não teriam conquistado aquilo que elas conquistaram se elas tivessem feito parte daquilo que aconteceu no meio do povo de Deus na época de Coré. Então nós vamos agora abrir a nossa Bíblia em Números, no capítulo 16, e nós vamos entender por que elas não quiseram que o nome delas e do pai delas falecido fosse vinculado à rebelião de Coré. Capítulo 16 de Números diz assim: Coré, todos encontraram? Amém? Coré, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra, depois disse a Coré e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem pertence a ele e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Vamos orar. Senhor, fale conosco neste momento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Primeiro motivo daquelas moças chegarem com esse receio diante de Moisés, diante de Eleazar, diante de toda a assembleia,
para desvincular o nome delas e do pai delas da rebelião de Corá, é que havia, em primeiro lugar, uma ideia entre Coré e seus seguidores de um universalismo. O que é universalismo? Universalismo é achar que está todo mundo certo. Está todo mundo certo. Todo mundo é igual. É uma espécie de comunismo espiritual, né? Todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa, nada está errado. Né? Esse foi o argumento de Coré, quando insurgiu-se contra Moisés e contra Arão. Diz assim, Coré, versículo 1, Datã, Abirão, e On, daí no versículo 2, mais 250 israelitas, membros do concílio, se ajuntaram contra Moisés e disseram, basta, está no versículo 3, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O argumento desse Coré é um argumento que agrega, né? Porque, viu, o Coré, ele falou assim, com Datã e Abirão. O que ele falou para o Datã e Abirão? Todo mundo é santo, todo mundo é separado, todo mundo tem dons, todo mundo é autoridade, né? Não existe diferenciação. E agora tem um líder aí, Moisés, ele quer ser o grande, quer estar acima de todos. E o Coré e o Abirão pensaram, sabe, você tem razão, tudo é igual, todo mundo é santo, todo mundo está no mesmo patamar, por que tem que ter um líder? E estes, Coré, Datã e Abirão, falaram com On, e o On disse, vocês têm razão, é mesmo, não existe diferença. E daí o On, o Datã, o Abirão e o Coré foram falar com 250. Estão vendo como é que é? Daí os 250 líderes escutaram. Sabia que todo mundo aqui é santo, todo mundo está no mesmo patamar. E o Moisés, e o Arão, e o Eliezer, sacerdote, eles querem estar acima como líderes. Mas na verdade é tudo igual. E os 250, não é que vocês têm razão? E daí foi aquela tropa, né? Confrontar o Moisés. Mas acontece o seguinte, esse argumento é falho. Esse argumento é falho. Porque é santo todo aquele que conhece o Senhor e submete-se ao Senhor, e submete-se às suas ordenanças, e submete-se à sua palavra. Existe um universalismo também nos dias de hoje, um ecumenismo que diz, não, é tudo igual. Você pode ir em qualquer lugar, cada esquina tem, e Deus é o mesmo em todas as religiões, em todos os lugares do mundo. Não importa se você está lá na Índia e seus deuses, mas aquilo lá é um Deus também. E não importa se você está lá na Coreia, se você está no Japão, se você adora isso, se você adora aquilo, é tudo santo. E uma coisa é certa, isso não é verdade. Porque nós temos uma régua, a Bíblia chama de cânon, aonde nós podemos aferir quem é separado para Deus e quem não é separado para Deus. Esse cânon, ele se chama Sagradas Escrituras. E tudo que está fora das Sagradas Escrituras é anátema, é maldito. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, se vier alguém e vos pregar um outro evangelho, um evangelho um pouquinho além daquilo que eu no princípio falei, seja maldito. E ele diz, olha, se vier um anjo e pregar um evangelho
um evangelho que vai além daquilo que está escrito, daquilo que eu falei, daquilo que eu transmiti. Seja maldito. A palavra anátema é maldito. Por quê? Porque o universalismo é o caminho mais fácil para o indivíduo ir para o abismo. Porque não é tudo igual. Eu não estou pregando nenhum tipo de denominacionalismo, né? Denominação. Estou falando de denominação. Muitas denominações são bíblicas. Mas isso não significa que todas são. Aquelas meninas, quando chegaram para Moisés e disseram: olha, nós não somos da família daqueles que pereceram na rebelião de Coré. O nosso pai não morreu em consequência disso. Porque elas queriam deixar muito claro que elas consideravam que a única maneira de servir a Deus de forma correta era obedecendo os seus mandamentos e a sua palavra tão somente, e obedecendo aquela hierarquia e liderança que Deus havia estipulado no meio daquele povo. Por isso, antes delas reivindicarem o que elas consideravam o seu direito, elas disseram: olha, minha família não morreu naquela rebelião. Eu não acho que é todo mundo igual. Eu não acho que todo mundo é santo. Mas considero o quê? Que todos devem submeter-se absolutamente aos preceitos do Senhor de todo o Israel. Primeira coisa. Por que elas falaram? A primeira coisa que se preocuparam em falar é: o nosso pai não morreu na rebelião de Coré. Porque, vamos ler ali no versículo 4, quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que elas queriam deixar muito claro que elas não eram seguidoras de Corá e que o seu pai não morreu em decorrência daquilo, antes de pedirem aquilo que elas queriam. Então, elas queriam deixar claro que não adianta você saber manipular as ferramentas de culto. Tem gente que se engana muito com isso. Tem gente, porque Moisés disse assim: olha, vocês aí que estão se insurgindo, cada um pegue o seu instrumento de culto, que era um incensário, né? Aquela fumaça perante o Senhor, de adoração. Pegue o seu instrumento, e Arão também vai pegar o seu instrumento de culto, e nós vamos fazer o seguinte: todo mundo vai cultuar a Deus com seus instrumentos de culto, com o seu incensário. E Deus vai dizer, Deus vai falar quem pertence a Ele e quem não pertence. Uma coisa que a gente tem que aprender, irmãos, com esse texto, é que qualquer pessoa pode vir e pregar. Pode vir o Corá, pode vir o Datã, pode vir o Abirão, pode vir os 250, tá? Podem vir. Isso não significa que pertencem a Deus. Essa semana me para um homem aqui, né? Foi quinta-feira, talvez. Chegou e perguntou: essa igreja é sua? Eu falei:
Não, não é minha, né? É do Senhor. Ele diz, não, porque eu tenho uma igreja que eu acabei de fundar lá no Sítio Cercado, aquela é minha. Ah, tá bom. E daí é o seguinte, você prega lá um dia e eu venho e prego aqui um dia. Não entendeu nada. Por que não entendeu nada? Porque não é só ter um microfone, porque não é só ter uma Bíblia na mão, porque não é só ter uma guitarra, ou saber tocar uma bateria, um banjo. Se o Espírito de Deus não estiver na pessoa, tudo o que ele fizer é vão, e não tem significado. Por isso que Moisés falou, olha, vocês se consideram líderes, vocês se consideram santificados para essa obra, acima de mim, Moisés, acima de Arão. Então cada um que pegue o seu instrumento, vamos lá diante de Deus, vamos acender o fogo do incenso. É interessante que nem todos, porque Moisés, como é que ele era mesmo? Moisés era o cara provavelmente mais improvável, né? Porque ele falava ao povo, mas ele tinha um pequeno problema. Qual que era o problema dele? Ele era gago, né? Pesado de língua. Era o líder. Mas era nele que se manifestava a graça e o poder de Deus. E aquelas moças queriam deixar muito claro que elas entendiam, que elas não estavam se insurgindo contra Moisés quando elas diziam, nós não consideramos justa esta lei. Mas elas diziam, eu sei, eu respeito a liderança, porém nesse quesito nós entendemos que não está correto e por isso a ousadia de falarmos. Mas nós sabemos que os instrumentos de Deus só podem ser usados por homens de Deus, senão vira balela. E é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo um crescimento assustador de seitas, de heresias, de igrejas com os nomes mais esquizofrênicos do mundo, líderes sem conhecimento, sem unção, sem capacidade para entender o mínimo. Coré, Datã e Abirão e Ion 250, nós somos líderes tanto quanto você. E agora, se retira que é conosco. Elas não queriam estar nesse miolo aí. Por isso que muitas vezes a gente tem que se afastar desses centros. Se afastar. Porque quando você está junto, você está corroborando. Quando você está junto, você está fortalecendo. E Moisés, ele disse assim, então vamos fazer isso. Vamos ver mais um pouco desse texto no versículo 15. Olha o que diz ali. Versículo 15. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Já pensou? Você, Coré, todos os demais, que dava 253 mais ou menos, 254, e Arão. E diz assim, ó, versículo 17, cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor.
Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Na verdade, imagine que situação para o Arão, né? Já pensou, Bia, colocar você para pregar junto com 250 falsos profetas? Para que você ali naquele meio seja identificado como homem de Deus, como mulher de Deus. Será que é fácil? Essa foi a proposta. E enquanto eles estavam oferecendo incenso perante o Senhor, diz a palavra de Deus ali no versículo 19, vamos ler? Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Ué, não era 250? Hã? Não? Um só? Começou com um. Como que é o nome do cara? Coré. Os irmãos estão vendo como basta um pouquinho de fermento para que toda a massa fique levedada. Quem que falou isso? Jesus, né? Basta um pouco, né? Para que toda a massa, ele diz: ó, guardai-vos do fermento dos fariseus. Nós vemos que a apostasia na igreja é resultante de líderes que usurpam o poder e que falam com mais dois, Datã e Abirão, que fala com outro, com um, que junta 250 debilóides que acreditam neles. E daí o que acontece? Acontece o que aconteceu com aquele pregador norte-americano, como que é o nome dele? Jim Jones. O que o Jim Jones fez? A primeira dama dos Estados Unidos na época, esposa do presidente, agora me fugiu o nome do presidente. O presidente da época era aquele que é... Não. O presidente na época é aquele que é presbiteriano, ele foi presidente por ele não foi reeleito, né? Consideram ele o presidente mais fraco que teve nos Estados Unidos. Na época, já vai me voltar à memória o nome dele. Mas ela veio em rede nacional dizendo: este é um homem de Deus. Ela é uma mulher presbiteriana, né? E aquele homem conseguiu construir um lugar para onde ele levou multidão. E lá naquela multidão, como é que é o nome da região? Johnstown, né? Se não me engano. Johnstown. Ele conseguiu convencer toda aquela comunidade a tomar veneno, a começar, né? Pelo quê? Pelos menores. Imagine o que um homem pecador, se fazendo de líder, consegue fazer, insurgindo-se contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os líderes colocados por Deus. Eles foram com o incensário, e a glória de Deus se manifestou. Por quê? Porque havia ali um homem de Deus
Arão, havia um homem de Deus, Moisés, e daí quando a glória de Deus se manifesta, Deus fala: afastem-se desta comunidade. E Moisés põe a boca no pó e diz: Senhor, Moisés e Arão, né? Não permita que toda a comunidade morra por causa do pecado de um homem. De um homem. Às vezes o pessoal fica meio assim comigo, porque eu trago poucos pregadores para pregar aqui, né? Por quê? Porque basta um Coré para levedar toda a massa. E eu quero dar o que é bom para o povo. Porque o homem de Deus, ele dobra o seu joelho, ele coloca a sua boca no pó. Para quê? Para que a comunidade esteja saudável. E quando Deus quis destruir aquela comunidade, Moisés e Arão se prostraram, rosto em terra, está no versículo 22, e disseram: ó Deus, Deus de todos os vivos, de toda a vida, que dá a vida, ficarás irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Arão: diga à comunidade. Qual foi o conselho? Diga à comunidade: se afastem das tendas de Corá, Datã e Abirão. Isso é um preceito. Você não pode ter comunhão, você não pode ter intimidade, você não pode se aproximar. Deus falou: olha, se afastem desses homens, fiquem longe desses homens. No versículo 25 diz que Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas destes ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído, estavam em pé à entrada da tenda, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E diz a palavra de Deus, no versículo 28, e disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Os irmãos estão vendo a gravidade disso. Não brinque com seitas, não brinque com as heresias, não brinque com o pecado, não brinque com o universalismo que acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Quem não tem Jesus está condenado. Quem não tem Jesus está perdido. E diz a palavra de Deus, no versículo 31, assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. A terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia, diante dos seus gritos. Todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor,
e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, menos o Arão, o homem de Deus. Os irmãos estão percebendo o perigo? Aquelas mulheres, quando foram para Moisés lá reivindicar algo, foram com temor, com tremor, com reverência, e já chegaram pensando assim: será que Moisés vai imaginar que nós estamos nos rebelando, como Coré se rebelou? Será que Moisés vai pensar que nós estamos querendo criar no meio do povo uma nova dissensão? Será que Moisés vai pensar que nós estamos nos considerando maiores do que a lei de Deus? Então elas chegaram humildemente e disseram: o nosso pai morreu, porém não morreu na rebelião de Coré. Porque nós sabemos que é santo quem é santificado por Deus, que é líder quem é chamado por Deus, e que a palavra de Deus é santa, justa, reta e verdadeira. Mas com ousadia nós queremos dizer que discordamos de uma coisa: de que nós não possamos ter herança na terra prometida. E Deus olhou, e totalmente diferente do que aconteceu com Coré, Datã, Abirão, On, 250, o que Deus falou? Essas moças, elas têm razão. A partir de hoje, Deus fala para Moisés, escreva aí, Moisés, a partir de hoje, todas as filhas terão direito à herança do seu pai. Elas mudaram a história, mas tiveram esse cuidado. Sabe, existe uma linha tênue entre ousadia com o que está certo e ousadia com o erro. Tem gente que gosta de ficar na beira do abismo em relação ao erro, mas nós devemos firmar valores, como foram firmados os valores com as filhas de... como que era o nome dele mesmo? Zelofeade, né? É um nome bom para colocar aí nas crianças que um dia nascerão como resultado desses casamentos que estão próximos, né? Zelofeade, né? Mas então, se nós queremos, irmãos, agradar a Deus, se nós queremos caminhar com Deus, nós precisamos entender que Deus tem um povo na terra. Um povo. Que povo é esse? Não é um povo denominacional, não, mas é um povo que reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e como o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador, é só Jesus, único mediador. Porque o que passa disso é uma afronta ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E com Deus não se brinca. Nós vamos encerrar com essa palavra que está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? Tendo consciência que é só Jesus, mas você quer algo mais porque você diz, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não é. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado,
mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Os irmãos se lembram o que aconteceu com Coré, Datã, Abirão, On? E depois com 250, alguns foram para o abismo vivos e outros foram queimados pelo Senhor, porque insistiram em caminhar longe dos caminhos do Senhor. Versículo 28 diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pisar o Filho de Deus é rejeitá-lo. Insultar o Espírito da graça é dizer aquilo que o Espírito não disse e rejeitar o toque do Espírito no coração quando ele fala contigo. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso a importância de conhecer Jesus, porque Jesus é amor, Jesus é salvação, Jesus é libertação, Jesus é transformação de vida, Jesus é aquele que oferece um novo e vivo caminho através do seu sangue, Jesus é aquele que rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso à presença do Pai. E isso é oferecido a cada um de nós. Mas nós podemos ir pelo caminho de Coré. Quem vai pelo caminho de Coré é aquele rejeitador compulsivo. Mas melhor caminho é ir pelo caminho daqueles que ouvem a palavra, creem e permitem que o coração seja totalmente transformado e selado com o Espírito Santo da promessa. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que traz consigo tantos ensinamentos, ó Deus. Nós Te louvamos por isso. E Te agradecemos porque, mediante o conhecimento da Tua palavra, nós podemos estar firmes diante do Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo para o alvo que é Cristo, seguindo o caminho da redenção que é Cristo, seguindo e transmitindo a mensagem da cruz. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que se revela a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer ali no gasofilácio à esquerda dos irmãos. Lembrando que também nós temos esses QR Codes aqui, nas paredes também. Quem puder, quem quiser, quem puder também ajudar. Nós estamos fazendo a arrecadação também para o aluguel aqui da igreja, então é muito importante também. Tenha a tua fidelidade com o Senhor, com os dízimos e as ofertas, e convido os irmãos também a cantar que a palavra de Deus é fiel. Pode ligar aqui. Deu certo? Lembrando também que as atividades da semana estão quase todas normais. Quinta-feira é feito a aula de violão, a aula de música, de bateria. Nós temos já alguns jovens que estão participando conosco. A Bia também
ajudou a gente, a Fernanda, tocando o ukulele, relembraram lá um pouquinho do ukulele também, né? O Matheus ajudando na bateria, junto com as crianças. Sexta-feira, culto de oração normal. Sábado, o bazar, né? Sábado o bazar. Sábado o bazar. Nós vamos arrumar o bazar. Arrumar aqui. Então, tem um momento de oração e daí nos dedicarmos a... perfeito. Então, na bênção apostólica, daí eu convido o pastor para dar os avisos com maior precisão. Mas quinta-feira, aula de música, e domingo, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Amém. O presidente que eu mencionei, acabei de procurar ali para não deixar no ar, né? É o Jimmy Carter, né? A esposa dele, naquela época, ela deu testemunho, porque aquele pregador era um pregador normal, assim, né? Um pastor conhecido e reconhecido nos Estados Unidos. Só que ele tinha desvios. Então, por isso nós não podemos corroborar o erro. Ela não fez por mal, tá? Ela era uma mulher de Deus. Porém, quando você dá o seu aval, muitas vezes você não sabe o que pode acontecer um pouco mais à frente, né? Foi o que aconteceu naquele incidente
criminoso que manchou e destruiu, manchou a história e destruiu tantas vidas. Muito bem. Então, sexta-feira, reunidos aqui para prepararmos o bazar. O bazar será dia 9. Que hora que nós podemos começar, Bia? 8 da manhã, no sábado? 9 horas. Então, 9 horas pela manhã, a gente faz um revezamento para que durante o dia todo possamos estar aqui realizando, né, o bazar. E quinta-feira, atividade normal, né? Aula de violão, bateria. Muito obrigado às irmãs, né, que estão nos ajudando aí bastante, os irmãos, porque não é fácil dar aula para aquela turma toda ali. É um na bateria, outro no ukulele, outro no violão, outro na viola, outro... E eu me lembro quando nós fazíamos isso, conseguimos harmonizar todos, né? Chegaremos lá, né? De formarmos aí uma grande orquestra, tá certo? Vamos nos colocar em pé, então vamos encerrar o culto orando ao Senhor nosso Deus. Senhor, proteja agora cada um, Senhor, nessa semana que inicia-se. Fortalece o coração, ó Deus, que o nosso objetivo, o nosso alvo seja alcançado, que nós saibamos o Teu propósito e que possamos perseguir esse propósito, conforme nós aprendemos, com todo o afinco, dedicação, mesmo nas lutas e dificuldades. Esteja ungindo a Tua igreja, capacitando, abençoando no decorrer dessa semana nas atividades de cada um. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos.